principalmente quando os marotos estavam com vontade de fazer pegadinha, ou quando ele se implicava com a pessoa, pode ter certeza que a pessoa seria o próximo alvo. Mas eu falei no início que o James é o fundador do grupo Marotos. Agora vamos falar quem é o vice. O vice é Sirius Arcturus Black, ou Arcturus, dependendo da tradução que é usado no inglês por português. Bom, o Sirius é o vice do Tiago, que é do James. Ele é o vice, ele que proporciona as ideias de pegadinha. Ele é quem faz acontecer de frente. Mesmo se for pego, Sirius não importa, porque o Sirius, ele é uma pessoa que faz acontecer as pegadinhas de frente. E o Sirius nunca escondeu o seu caráter. Eu acho que vocês têm que parar de ler Red Canon, porque o Red Canon são as fantasias de como os marotos se viam no colégio. E os Sirius, quando implicava com a pessoa, ele sugeria pro James e pro grupo vazios que sugeria de impor a pegadinha em adiante. O Sirius não se importa com as consequências. O Sirius é descrito como coitadinho traumatizado da família Black, sendo que quem mais sofreu nas mãos de uma mãe narcisista não foi o Sirius, foi o Regulus. Porque ainda ele vai descobrir muito mais mentiras Black, incluindo que tem um irmão fora da tempestade. Sim, gente, não são só os dois Blacks, como é descrito, como na Era dos Marotos, como em RP. Elba teve outro filho, homem, só que ela não concordava em botar ele na tapeçaria. Então, ela só colocou o nome R. O Sirius, quando cresceu, achou que fosse de Regulus. Até o próprio Regulus, quando cresceu, achou que era dele. Mas mais pra frente, o Regulus descobre que não era dele, e sim um outro irmão dele, Remir. E não só um irmão que foi tirado da tapeçaria. Mas quando o Sirius implica com a pessoa, ele faz a pegadinha assim, no grupo dos marotos. Sirius que sugeria de impor a pegadinha em adiante. O Sirius não se importa com as consequências. O Sirius é descrito como coitadinho traumatizado da família Black, sendo que quem mais sofreu nas mãos de uma mãe narcisista não foi o Sirius, foi o Regulus. Porque ainda ele vai descobrir muito mais mentiras Black, incluindo que tem um irmão fora da tempestade. Sim, gente, não são só os dois Blacks, como é descrito, como na Era dos Marotos, como em RP.
Elba teve outro filho, homem, só que ela não concordava em botar ele na tapeçaria. Então, ela só colocou o nome R. O Cis, quando cresceu, achou que fosse de Regulus. Até o próprio Regulus, quando cresceu, achou que era dele. Mas mais pra frente, o Regulus descobre que não era dele, e sim um outro irmão dele, Remir. E não só um irmão que foi tirado da tapeçaria. Mas quando o Sirius implica com a pessoa, ele faz a pegadinha assim, grupo dos maiotos. E os que sugeria de impor a pegadinha em adiante. O Sirius não se importa com as consequências. O Sirius é descrito como coitadinho traumatizado da família Black, sendo que quem mais sofreu nas mãos de uma mãe narcisista não foi o Sirius, foi o Regulus. Porque ainda ele vai descobrir muito mais mentiras Black, incluindo que tem um irmão fora da tapeçaria. Sim, gente, não são só os dois Blacks, como é descrito, como na Era dos Maiotos, como em RP. Elba teve outro filho, homem, só que ela não concordava em botar ele na tapeçaria. Então, ela só colocou o nome R. O Cis, quando cresceu, achou que fosse de Regulus. Até o próprio Regulus, quando cresceu, achou que era dele. Mas mais pra frente, o Regulus descobre que não era dele, e sim um outro irmão dele, Remir. E não só um irmão que foi tirado da tapeçaria. Mas quando o Sirius implica com a pessoa, ele faz a pegadinha assim, grupo dos maiotos. Vamos pro terceiro maioto e o cérebro total das pegadinhas, que quase nunca é pego. E a Minerva nunca desconfiou que quem planeja as melhores estratégias e as mais elaboradas mini vinganças contra os alunos, porque está de fato cheio de alunos que não respeita as regras e que não respeita os outros e que se acham filhinhos de papais e que tem o poder, o Remus. O Remus é o terceiro maioto e o cérebro deles. Literalmente, o Remus faz acontecer o projeto do Thiago e do Sirius. O Remus é uma pessoa com QI alto da sala dele. Eu acho que ele é a pessoa com QI mais alto que a Liliane Evans. Que a Liliane só se tornou amigo dele porque ele é muito inteligente, que nem ela se tornou amigo dos Severus, não por conta que ela quis a amizade dele de fato, e sim por conta que ela descobriu que ele tem o QI mais alto, porque a Liliane Evans, ela não anda com pessoas consideradas com QI baixo. Se ela soubesse o do Regulus, minha filha do céu. Bom, o Remus Lupin, ele é o terceiro membro do grupo. Ele que faz
acontecer total todos os projetos de pegadinha do Sirius e do Thiago, do James. Bom, ele é o segundo aluno com maior QI de sua sala, porque a Liliane tá na sala dele e ela acha que é a muito mais inteligente e que tem o maior QI. Depois vamos chegar nela. Bom, o Remus, ele faz tudo acontecer debaixo dos panos e manipulado. O Remus, ele é uma pessoa muito manipuladora e ele consegue fazer tudo debaixo dos panos e manipular quem seja para fazer acontecer os seus projetos de acordo com o que ele quer de fato. O que me deixa irritada é esse Remus considerado bonzinho, muito gente boa, muito tranquilo, muito paz e amor. Sim, tá bom. Paz e amor. Sendo que o Remus, ele é uma pessoa muito estressada. E eu acho que se não fosse patrocinado pela empresa da Disney a história, o Remus ia soltar cada palavrão pesado. Como eu disse, o Remus, ele fala muito palavrão e até palavrão pesado. Mas ele não fala na frente das meninas, como da Alice, da Lilian, da Molly em alguns momentos, da Marlene, que a Molly andava com os maiores, mas nunca foi citado isso, porque a Molly, para eles, é uma pessoa com a crença deles, mas não tão popular como os Maiotos. Ele não falava perto da Marlene, da Docas, da Pandora e nem da Mary. Ele não falava perto da Mary. Das meninas, o Remus ocultava o seu verdadeiro palavreado. Mas quando era com os Maiotos, pode saber que descia a escala de palavrão. E só não foi colocado porque é considerado da Disney e considerado para o público teen e infantil. Sendo que hoje em dia não tem nem como esconder que o pessoal fala mesmo. E a autora tentou esconder essa parte, mas não deu certo na época que não tinha polêmica nas costas dela. Agora vamos pro quarto membro. Um membro com piadas duvidosas e questionamentos duvidosos.